irmãos. Ele caprichou. O Android do homem. Esse celular é 5 mil reais. Celular aí. 5 dias vocês têm que ter. Celular de 5 mil reais vai ser até melhor. Se Deus é grande, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje estaremos tratando então sobre a temática sabedoria. A primeira sabedoria, meus irmãos, é a sabedoria que eu vou explanar um pouco da sabedoria de Salomão. Irmãos, entenda bem, Deus deu sabedoria para Salomão, mas a sabedoria que Deus deu para Salomão era uma sabedoria específica em uma determinada área. Às vezes Deus te deu sabedoria para você fazer um trabalho específico. Essa sabedoria é para você usar na área específica. Essa sabedoria é para você gastar na área específica a qual Deus está o quê? Te direcionando, está plantando em você. Até então, em Israel não tinha templo. Quem foi o primeiro que desenvolveu um templo foi quem? Salomão. Hoje as igrejas têm templos por causa de quê? Por causa da sabedoria que Deus deu para Salomão. E é interessante que a sabedoria que Deus deu para Salomão para construir templos, não só na questão de construir templos, na questão da própria sabedoria para ela ser usada, ser gastada nas coisas que equivalem às coisas do Senhor. Ou seja, o tabernáculo não tinha templo. Salomão, com toda aquela sabedoria, ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer uma aliança com pessoas, do Oriente, que eram líderes ali, que tinham a ciência de quê? Da engenharia, tinha a ciência dos projetos, tinha a ciência dos pedreiros. Porque um dia Salomão falou assim: Israel, tem algum pedreiro no meio de vocês? Israel falou: não tem. Tem algum engenheiro no meio de vocês? Não tem. Tem algum administrador no meio de vocês? Não tem. O único que administrou, ali nos tempos ali, foi o Deus que levantou José do Egito, que administrou não só o Egito, mas administrou a casa de Faraó, administrou os negócios de Faraó. Ou seja, o efeito da escravidão que houve no Êxodo refletiu na vida deles depois de 100 anos, depois de 200 anos, depois de 300 anos, depois de 400 anos. Deus levanta Salomão com toda aquela sabedoria, e ele fala assim: eu preciso construir um templo, mas não tem pedreiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem engenheiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem arquiteto. Então eles fizeram alianças com Irão, com pessoas de outras terras. Isso vem uma sabedoria prática a você. Se Salomão, com toda aquela sabedoria, precisou fazer aliança, que dirá eu e você? Faça aliança com pessoas. Crie alianças com pessoas. Código de aliança. Às vezes, meus irmãos, as coisas é muito difícil, porque a sua linguagem precisa ser uma linguagem de aliança com pessoas. Aliançar, meus irmãos, é importante. Aliançar é o que? Se unir. A Bíblia diz em Provérbio que aqueles que se isolam, se insurgem-se contra a própria sabedoria. Você isolado, você não consegue fazer nada. Você numa ilha deserta, você não consegue fazer nada. Você sozinho, trancado dentro de casa, você não consegue fazer nada. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo no seu tempo, ele estava dizendo: com toda essa sabedoria, eu não consigo construir um templo. Com toda essa sabedoria, eu não consigo fazer o melhor para Deus. Deus vai te especializar numa área, mas não em todas as áreas. Deus vai dar
dá sabedoria para você trabalhar numa área, não em todas as áreas. E às vezes você precisa distinguir no que Deus quer ver você trabalhando e nas áreas que Deus não abriu o leque para você trabalhar. Às vezes deu sabedoria para você trabalhar numa área, trabalhe nessa área, desenvolva essa área, cresça essa área, né? Mentoria essa área, seja aconselhado nessa área, adquira sabedoria nessa área, seja aconselhado nessa área, cresça sabedoria nessa área, administre a área que Deus te deu, administre a área que Deus te entregou. E foi por esse caminho, né, que Salomão, né, correu os rios na vida dele. A Bíblia fala que ele também escreveu alguns livros, que é o de Cantares, Eclesiastes, Provérbios, e ali ele expressa também toda o cunho ali da sabedoria que Deus deu e entregou no coração dele. Se você pega o livro de Provérbios, você vê muita sabedoria, né? Só vai tratar o livro de quê? Sabedoria. E uma das primeiras sabedorias que ele traz para as pessoas é: aquele que ouve vai mais longe de que quem não ouve. É o primeiro pilar dele. O segundo pilar da sabedoria, você pode ver que ele trata duas pessoas dentro do livro de Provérbios. Uma pessoa que é louca, outra pessoa que é prudente. A gente que está indo para dentro de Provérbios, nem sempre a gente é louco e nem sempre a gente é prudente. Às vezes a gente está no meio termo. Mas existem situações que Provérbios nos ajuda a tirar um pouco da loucura que tem dentro da nossa alma, né? As decisões, a vida e tudo aquilo que rodeia em prol daquilo ali também. E Jesus, em Mateus 25, ele vem falando sobre as virgens. Ele fala de 5 virgens que eram loucas e 5 virgens que eram prudentes. No meio de Provérbios tem uma balança que pesa um pouco para os loucos e pesa um pouco para os prudentes. Vem falar de duas pessoas com duas características diferentes. Salomão, ele é praticamente o pai da sabedoria do Antigo Testamento, né? Porque após Salomão, o homem mais sábio que teve no mundo provavelmente é Jesus, né? Ou seja, acima de Salomão tem quem? Tem quem é maior que Salomão, que o nome dele é Jesus. Ele foi mais sábio que Salomão. Se você pegar Salomão e se você pegar Jesus, se você olhar para Jesus, vendo a sabedoria dele, se você pegar para Salomão e vendo a sabedoria de Salomão, você vai observar que Jesus era muito mais vasto na sabedoria do que Salomão. Vou citar um exemplo. O primeiro exemplo, que Jesus era mais vasto. Jesus, com 12 anos, ele já dava aula para os sacerdotes, para os escribas, só que eles ocultou esse conhecimento dele. Logo mais à frente, quando ele começa o seu ministério, ele anda sobre as águas. Salomão não conseguiu andar sobre as águas. Então, ou seja, se for pegar Salomão, se for pegar Jesus, Jesus era muito mais extraordinário do que Salomão. Só que o problema de Salomão é que Salomão ficou muito famoso. Até nos dias de hoje, uma das pessoas mais famosas do Antigo Testamento e mais falada é Salomão. Por quê? Por causa do que Deus fez na vida dele? Sim. Por causa da sabedoria dele? Sim. Também por causa das lendas. Salomão deixou muitas lendas para trás. Salomão deixou muitas informações que mexeu muito com a humanidade. Até hoje, meus irmãos, Salomão é uma pessoa muito pesquisada, tanto no setor secular, tanto no setor também espiritual. E tirando outras lendas que não convém falar aqui sobre o erudito Salomão. E eu vim trazendo lá de Gênesis uma sabedoria de Abraão. Qual era a sabedoria que Deus deu para Abraão? Primeira sabedoria que Deus deu para Abraão: ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, uma sabedoria excepcional. Salomão, Abraão não fazia milagres, Abraão não andava sobre as águas, mas Abraão ouvia Deus.
Tem gente aqui que não opera milagre, que não faz nada, mas consegue ouvir Deus. Cresça a sabedoria que faz você ouvir Deus. Você não vê grandes manifestações na vida de Abraão, mas você vê no capítulo 12 Deus falando X. Ouça a voz de Deus. Tente entender a sabedoria de Deus. Esteja mais apto também a dar ouvidos à voz de Deus. Abraão era uma pessoa simples. Abraão provavelmente era um camponês. Abraão provavelmente era um homem, de uma espiritualidade simples, mas dentro da sua espiritualidade ele tinha muita visão em ouvir Deus. Ou seja, no capítulo 12 já mostra uma das principais sabedorias que Deus deu para ele. Abraão também era um patriarca. Uma coisa que Abraão ficou muito conhecido, a sabedoria que Abraão ficou muito conhecida foi a sabedoria da fé, meus irmãos. Abraão, era o pai da fé. Se você chegasse em Salomão e perguntasse o que era fé, Salomão não tinha especialização para explicar. Mas quando você vai em Abraão praticamente estruturou a fé. Abraão praticamente embasou a fé. Abraão praticamente mostrou para o mundo como era o pai da fé. A fé é algo muito extraordinário. Levaria várias horas para a gente explicar um pouquinho do que é fé. Mas o que é mais extraordinário da fé, que a fé é ação. A fé não gosta, irmãos. A fé não gosta de algumas coisas. A fé, ela é 100% móvel. A fé, ela acredita, só que a fé não é tão simples como as pessoas nos falam. Verdadeiramente, poucos de nós usam a fé durante o dia. Poucos de nós conseguem ter domínio para trabalhar com a fé, sabedoria até mesmo para trabalhar com a fé. Uma pessoa também, descrita ali nos textos bíblicos, tem um dom da fé extraordinária. Está descrita lá em 1 Coríntios capítulo 12. Fala de uma fé extraordinária, para fazer coisas extraordinárias. Andar sobre as águas é uma fé extraordinária. Operar milagres é uma fé extraordinária. Ou seja, tem algo grande por trás dessas manifestações de fé, operações de maravilhas, operações de fé, operações de milagres, operações sobrenaturais estão encharcadas de um movimento muito forte de fé. Além de Abraão, descortinando ali a sabedoria, um pouquinho da sabedoria de Abraão, tem a sabedoria do nosso irmão chamado Isaac. Isaac é uma manifestação simplista, era uma manifestação simplista, mas ao mesmo tempo uma manifestação profunda. A Bíblia fala que Isaac era filho da promessa, e verdadeiramente, a unção, a graça, o poder, o extraordinário da vida de Abraão foi para a vida de Isaac. Isso é nítido. A Bíblia nos mostra que Isaac, irmãos, foi um menino tão abençoado. Isaac foi uma pessoa que já veio debaixo de uma cobertura muito grande espiritual. A visão de quando você vem debaixo de uma cobertura espiritual é que as coisas se tornam mais fácil para o operar de Deus na vida daquela pessoa. Essa é uma das maiores verdades. A sabedoria que veio repousando sobre Isaac não foi a mesma que veio repousando sobre o irmão de Isaac, que não era filho da promessa.
A Bíblia diz que a esposa de Abraão teve 2 filhos, um no tempo de Deus, outro fora do tempo de Deus. A promessa no tempo de Deus na sua vida, ela é linda. A promessa no tempo de Deus na sua história, ela é completa. Mas a promessa no tempo de Deus, fora dos planos de Deus, é uma dimensão. Dentro dos planos de Deus é outra dimensão. Isaac era filho da promessa. E segundo as escrituras, chegou um momento que Abraão tinha que dispensar a escrava e levantar o filho da promessa. Isso mexeu com a história, mexeu. Isso trouxe alguns problemas para Abraão? Trouxe. Só que no futuro, né, quando Isaac estava ali com o seu poço, a Bíblia diz que manifestou, né, águas vivas. E muitas pessoas tinham inveja do poço que Deus deu para Isaac. Ou seja, as pessoas só sentem inveja de algo muito bom, de algo muito, que chama ou desperta a atenção das pessoas. Isaac tinha isso. A Bíblia diz que pastores de Tecoa olhou para o poço de Isaac e sentiu inveja. E tomaram o poço de Isaac. A Bíblia diz que Isaac foi para um outro lugar, cavou um poço, e as pessoas de lá teve inveja do poço dele. Ele pegou, deixou o poço para trás, cavou em outro lugar. Uma das grandes verdades, a promessa de Deus na sua vida, independente das perdas, para onde você for, a promessa vai com você. Para onde você vai, a promessa fica instalada em você. Às vezes você tem que abrir mão para ganhar. Às vezes você tem que abrir mão do poço para ver o que está à frente. Às vezes a sabedoria maior que Isaac tinha não era nem a unção que vinha de Abraão.